Um dos tipos de acidentes mais frequentes com helicópteros e menos compreendido pelos pilotos talvez seja o rolamento dinâmico. Acontece com grande rapidez e surpreende a maioria dos pilotos. Hoje, vamos entender a mecânica por trás do rolamento dinâmico, saber por que a reação instintiva nos controles só piora a situação e conhecer como evitar essa armadilha. No dia 9 de setembro de 2012, um helicóptero EC-120 iniciou a decolagem vertical para participar de uma demonstração de voo. O helicóptero fez um giro de 180 graus e iniciou um deslocamento lateral para chegar até a área onde ocorreria a demonstração. Durante esse deslocamento lateral, a parte traseira do esqui direito tocou o solo e a aeronave capotou. Os dois ocupantes sofreram lesões leves, mas o helicóptero teve danos substanciais e um observador externo foi atingido por destroços da pá do rotor principal, sofrendo ferimentos fatais. Esse é um típico acidente de rolamento dinâmico com helicóptero. É um evento que acontece com certa frequência nas operações de asas rotativas. Hoje, vamos conhecer como ele se desenvolve e por que as ações instintivas do piloto nos comandos de voo geralmente agravam a situação. O rolamento dinâmico pode ocorrer com qualquer tipo de helicóptero, sob terreno regular e plano ou terreno irregular e inclinado. Pode acontecer com qualquer piloto, independente do seu nível de experiência, se ele estiver desavisado sobre essa condição. Está relacionado com a sua atenção no uso dos comandos. Não tem relação com o tipo de helicóptero, mas sim em como o piloto faz o uso dos comandos de voo. Pode ocorrer com qualquer tipo de trem de pouso ou com helicópteros com qualquer tipo de cabeça de rotor. Antes de entendermos o que é rolamento dinâmico, vamos entender o que não é um rolamento dinâmico. Um helicóptero pode capotar em duas situações: quando se excede o ângulo de rolamento estático ou quando se excede o ângulo de rolamento dinâmico. Vamos ver o que isso significa. O ângulo de rolamento estático é aquele para o qual um objeto deve ser inclinado de modo que o seu centro de gravidade fique diretamente sobre o ponto de apoio. Se estiver inclinado além desse ângulo, o objeto capota. Se estiver em ângulo menor, retorna à posição de repouso. Para a maioria dos helicópteros, o ângulo de rolamento estático acontece entre 30 e 35 graus e dificilmente é atingido em operação normal perto do solo. Já o rolamento dinâmico é uma condição em que o piloto não tem mais autoridade de controle para evitar uma capotagem e pode acontecer em ângulos bem menores. Para entender essa falta de autoridade dos controles, é necessário conhecer a mecânica de controle lateral de um helicóptero. Em situação de equilíbrio, a linha de empuxo do rotor principal age diretamente sobre o centro de gravidade lateral, o CG. Quando o piloto comanda o cíclico lateralmente, está inclinando o empuxo e provocando uma distância entre a linha de empuxo e o centro de gravidade. Essa distância entre a força e o ponto de apoio produz um momento de rolamento, uma tendência de rolamento. A autoridade que o piloto tem de controle em torno do eixo longitudinal, em rolamento, depende de dois fatores. Primeiro, dessa distância que se coloca entre a linha de empuxo e o eixo de rotação. Ou seja, quanto maior essa distância, maior a potência de controle e maior o momento de rolamento. O outro fator é a quantidade de massa em torno desse eixo, pois quanto maior a inércia, maior a dificuldade tanto para se iniciar ou para se conter o movimento. Em voo normal, tudo ocorre de forma previsível porque o eixo de rotação é o centro de gravidade. O problema surge durante um deslocamento lateral em voo pairado, quando o helicóptero entra em contato com o solo. Essa condição estabelece um novo ponto de apoio no trem de pouso que entrou em contato com o solo. A partir desse instante, o aumento da distância entre a linha de empuxo e o novo ponto de apoio acelera incrivelmente o rolamento. Além disso, praticamente toda a massa do helicóptero estará em torno do novo ponto de apoio,
ou seja, o helicóptero vai ter muito mais inércia no sentido de continuar o rolamento. Podemos ter um rolamento dinâmico na faixa de apenas 5 a 8 graus de inclinação de fuselagem, um ângulo facilmente atingido se houver contato do trem de pouso durante um deslocamento lateral. O rolamento acontece com grande velocidade e o grande problema é que a reação do piloto normalmente agrava a situação. Quando o helicóptero se inclina além do esperado, a resposta instintiva do tripulante é puxar o coletivo para tentar se afastar do solo. Mas isso não deve ser feito. Com uma das pernas do trem de pouso apoiada, essa resposta aumenta o empuxo no rotor principal no sentido do giro, aumenta o momento de rolamento e a tendência do helicóptero capotar. Essa tendência poderia ser contrariada pelo uso do cíclico para o lado contrário. Entretanto, a correção também fica prejudicada, pois a linha de empuxo não vai agir por fora do eixo de rolamento e terá pouca ou nenhuma efetividade para interromper o rolamento. Para interromper o movimento angular, o piloto deve se livrar do empuxo no rotor principal. Isso é feito simplesmente baixando-se o coletivo. Ao eliminarmos o empuxo no rotor principal, permitimos que o peso da aeronave atue contra o movimento de rotação. Isso será efetivo se o helicóptero ainda não tiver atingido o ângulo de rolamento estático. A atuação no manche cíclico tem pouca efetividade, pois só inclina o empuxo, enquanto a atuação no coletivo se livra do empuxo que está provocando o rolamento. O rolamento dinâmico também pode ocorrer em decolagem vertical se o piloto permitir qualquer deslocamento que leve uma parte do trem de pouso a tocar no solo. Novamente, o empuxo do rotor principal, que antes atuava em relação ao centro de gravidade do helicóptero, agora vai atuar em torno do novo ponto de apoio, aumentando o momento angular e induzindo ao capotamento. Aumentar o passo coletivo só vai aumentar essa tendência de rotação. Na maioria das vezes, a melhor técnica consiste em reduzir o passo coletivo e deixar a componente de peso atuando para trazer o helicóptero de volta para o solo. Obviamente, para haver sucesso, essa ação precisa acontecer antes da tendência de capotamento se tornar irreversível. A mesma teoria se aplica às operações em terreno inclinado, pois nesse caso é geralmente necessário apoiar o helicóptero em um dos trens de pouso e girar em torno desse ponto. Geralmente a decolagem impõe os maiores cuidados nesse tipo de operação. A técnica consiste em mover o cíclico lateralmente em direção ao lado alto do terreno, ao mesmo tempo em que aumenta o passo coletivo. Isso deve ser feito suavemente, colocando o helicóptero em atitude nivelada antes de sair do solo. Durante essa fase, deve haver o cuidado de não permitir que se desenvolva uma velocidade angular em torno do ponto de apoio. Também não se deve aceitar uma decolagem que não seja exatamente na vertical, pois o helicóptero estaria em desequilíbrio ao sair do solo e isso provocaria um forte momento de rolamento. Caso o piloto perceba o helicóptero se inclinando em direção à parte mais alta do terreno, deve reduzir o passo coletivo para retornar a uma atitude nivelada antes de continuar na decolagem. Se, por outro lado, o esqui mais baixo começar a sair primeiro, o coletivo deve ser reduzido para se verificar se o esqui baixo não está preso no solo por algum motivo. Como vimos até agora, o rolamento dinâmico é muito comum quando o helicóptero se desloca lateralmente e uma das pernas do trem de pouso entra em contato com o solo, aumentando o momento angular e acelerando a rotação em torno desse novo ponto de apoio no solo. Isso acontece quando o piloto falha em manter a altura em relação ao solo no deslocamento lateral ou quando, ainda mantendo a altura, atinge um obstáculo no solo, criando um novo ponto de apoio que aumenta o momento angular. Naquele caso do EC-120, o helicóptero estava se deslocando lateralmente sobre um terreno inclinado para frente, de forma que o piloto tinha uma percepção de altura em relação à cabine, mas a parte de trás do esqui estava mais perto do solo, até o momento em que houve o contato e o rolamento. Além do mais, ele estava bem abaixo da altura de 1,5 m para voo pairado, recomendada no manual de voo.
Mas existem outros fatores que podem contribuir para o rolamento dinâmico. Por uma falha no pré-voo, o piloto pode iniciar a decolagem vertical com uma das pernas do trem de pouso amarrada ao solo. Ou quando operando em terreno irregular, uma das pernas pode ficar presa em obstáculos no solo. Já aconteceu até de o helicóptero estar estacionado sobre um piso de asfalto em um dia muito quente e o asfalto derreter e grudar nos esquis da aeronave. Em terreno irregular ou lamacento, uma das pernas pode sofrer mais resistência para sair do solo do que a outra, aumentando a tendência de rolamento. Ou pode acontecer se o piloto inicia a decolagem vertical sem se assegurar que o manche cíclico está em uma posição de equilíbrio durante a aplicação do passo coletivo. Portanto, mesmo em decolagens verticais, o rolamento dinâmico pode se desenvolver se houver uma aplicação inadequada nos comandos de voo. E condições de vento lateral e de centro de gravidade deslocado lateralmente agravam a tendência de rolamento do helicóptero. Como prevenir o rolamento dinâmico? Primeiro, conheça o perfil de saída do solo do seu helicóptero. Alguns decolam primeiro com o esqui esquerdo e depois com o direito. Alguns saem primeiro com a parte dianteira do esqui e depois com a parte traseira. Se alguma coisa estiver diferente, desconfie da possibilidade de um esqui estar preso ao solo. Opere com cuidado nas decolagens e pousos. Evite decolagem direta, a não ser que seja requerido operacionalmente. Exercite a técnica normal de decolagem, ou seja, aumentando o passo coletivo e mantendo o equilíbrio com o uso do cíclico. O que acontece muitas vezes é que o piloto vai ganhando autoconfiança e passa a querer decolar muito rápido. Nesse caso, se houver alguma condição de desequilíbrio entre o trem de pouso e o solo, um rolamento dinâmico que seria identificável e corrigível com uma decolagem suave pode se desenvolver e provocar um acidente. A redução do coletivo é muito mais eficiente no controle de rolamento do que o cíclico, pois diminui significativamente o empuxo total no rotor principal, enquanto o cíclico apenas o inclina. Na maioria dos casos, uma redução moderada na razão de todo em cima, todo embaixo em 2 segundos é adequada para interromper a rotação. Entretanto, deve haver cuidado de não baixar o coletivo muito rapidamente, para evitar o impacto da pá do rotor principal com a fuselagem ou cone de cauda. Em terreno inclinado, uma redução abrupta também pode induzir o helicóptero a voltar rápido demais e se apoiar no esqui baixo e, com a inércia, iniciar um rolamento morro abaixo. Concluindo, o pleno domínio do aparelho é essencial para prevenir esse tipo de acidente. O resultado depende do piloto, da rapidez com que identifica o problema e da precisão na pilotagem. Uma atuação incorreta nos controles pode intensificar o rolamento e levar o helicóptero a uma atitude irrecuperável. Não seja pego desprevenido. Conheça o assunto e voe com segurança. Muito obrigado e bons voos! Se você gostou dessa apresentação e quiser prestigiar nosso canal, considere a opção de tornar-se membro, contribuindo com apenas R$ 2,99 por mês para auxiliar na produção de mais conteúdo de segurança de voo para você. Muito obrigado!